Olá pessoal, vamos aprender agora como fazer a movimentação dos lotes dentro do nosso controle de produção do sistema Gmax. Então nós geramos aqui uma ordem de produção, como exemplo, e vamos agora fazer o passo seguinte na sequência do fluxo de produção, que é movimentar os lotes que estão sendo encaminhados à produção. Vamos aqui no botão movimentar lotes, o sistema me dá acesso a essa tela. Vou fechar aqui, estou voltando aqui. Produção, movimentar lotes. Bem, quando eu chegar aqui nessa tela, eu preciso aqui do número do lote. Vamos aqui, eu tenho aqui um lote de produção. É uma ordem de produção exemplo, que eu criei aqui. Vamos aqui, ó. Nós temos aqui uma ordem de produção, que já foi criada anteriormente. E aqui eu tenho o número do lote 84, que está me dizendo que é desse produto, mochila referência 340, quantidade requerida 60 peças. Vamos lá digitar esse lote 84. Digita aqui lote 84. Dou um Enter, cai no botão processar. Esse processar tem o objetivo de verificar cálculo de consumo de materiais. Quando eu dou um Enter, o sistema vai mostrar para mim aqui no grid, abaixo, o que eu vou gastar desses materiais e qual é a situação do meu estoque. Vejam aqui embaixo, por exemplo, eu vou gastar 337 centímetros desse nylon poliéster 600, vou gastar 2,60 metros de zíper número 6, vou gastar 5 metros dessa fita. Aliás, perdão. Esse produto gasta para cada unidade 37 centímetros, 0,37 metros por unidade. O total que eu solicitei nesse lote foram, aqui cadê a quantidade produzida? Quantidade requerida, 60 unidades. Então, 60 unidades, 37 centímetros, vai me dar uma quantidade consumida final de 22 metros. Então ele vai mostrar aqui quanto eu consumo por unidade e quanto eu vou consumir neste lote. Então aqui a quantidade que eu vou consumir. E aqui ele vai me mostrar a situação do meu estoque. Quanto eu tenho desse produto? Eu tenho 947 metros desse nylon poliéster 600 no ponto de pedido, assim como na quantidade de estoque. É um conceito aí que quem usa o nosso sistema de marketing já conhece a diferença. Nós temos aqui no nosso sistema dois estoques, não é o ponto de pedido, que é o nosso estoque gerencial, e outra quantidade de estoque, que seria o nosso estoque fiscal. Eu vou consumir 22 metros, como eu falei, no total desse lote, e vai me ter um saldo no estoque de 925,04 metros. Então, essa é a informação que o sistema mostra para a gente aqui quando você digita ali o número do lote. Ele já disse se você tem estoque, se você não tem, o que é que vai gastar. E nós vamos implementar aqui um relatório para poder imprimir essas informações e poder você utilizar lá no controle de produção para o seu almoxarifado poder despachar o material com base na informação que aparece aqui na quantidade consumida prevista para esse produto, de acordo com a ficha técnica que você já informou dentro do sistema. Bem, aqui é o tipo de movimentação que eu quero fazer. Eu quero colocar ele, dar entrada na produção. Tipo de mão de obra, se eu vou fazer isso no setor específico, por um prestador, de repente um terceirizado na facção, por uma célula específica ou por uma equipe. Então, isso tudo são informações já está ou misto. Então, vamos colocar que isso aqui vai ser feito por um prestador de serviço, que é a situação hoje bem comum aí no segmento de confecção, que é a prestação de serviço externo através de facções. Data de início, que é a data do dia, a hora de início ele pega a hora atual. Data do término, você pode colocar aqui uma previsão de entrega, combinada aí com o seu prestador de serviço, tipo, vamos colocar aqui, que ele vai nos entregar isso dia 1/3/2015. Hora do término, isso aí, quando você for terminar esse lote, o sistema vai poder informar aí a hora que foi terminado. Bem, aqui eu vou dizer, como eu disse que aqui é feito por um prestador, então eu tenho que informar qual é o prestador. Vou dar um F1 e aqui aparece para mim alguns prestadores de serviço que trabalham conosco e que trabalham na empresa prestando serviço. Aqui é a quantidade requerida e aqui eu tenho a opção de baixar já a matéria-prima ou não. Então, se eu deixar isso aqui marcado, automaticamente o sistema já vai baixar essa matéria-prima, já vai tirar do seu estoque.
Isso aí é um controle assim, particular de cada empresa, que existem empresas que não baixam por requisição, ou seja, automática, baixa automática que a gente chama. Ou seja, eu tenho aqui essas quantidades que são previstas para esse lote de produção, quantidade de consumo de matéria-prima prevista, e eu já baixo o estoque com base nessa, que é chamada o custo padrão que nós elaboramos. Há empresas que trabalham de forma isolada, ou seja, ela trabalha por requisição. Então, ela vai baixando o estoque à medida que o almoxarifado vai despachando esses itens para a produção. Fica a critério de cada empresa poder fazer já a baixa automática desse material ou fazer a baixa por requisição. Geralmente, quem vai trabalhar com facção já baixa nesse momento, por quê? Ele vai ter que separar esse material todinho, que é o previsto para gastar, para enviar para o seu faccionista poder produzir. Então, efetivamente, essa quantidade irá sair do estoque nesse exato momento que você fizer essa movimentação, fizer o registro aqui da movimentação do lote. Quem trabalha com requisição interna, ou seja, a produção funciona internamente, pode adotar o critério de trabalhar por requisição. Então, você desmarca essa opção, que o sistema não vai baixar a matéria-prima nesse momento. Vai ficar baixada à medida que você for transferindo para a produção, cada quantidade de cada item, o almoxarifado vai registrando a saída. Então, é apenas essa informação. Então, vamos aqui, embaixo aqui tem mais algumas informações para a gente poder mostrar. As operações previstas que você vai ter nessa linha de produção, nós temos o corte e nós temos a costura. Então, esse produto para ser produzido, ele passa por duas etapas, o corte e a costura. Poderia ter uma terceira etapa, como controle de qualidade, embalagem. Então, isso aí é você que vai configurar conforme a situação. Depreciação prevista, se houver, se você cadastrar. Aqui, como nós não cadastramos nesse caso, as operações que empregam maquinário, então aqui não aparece nada. Mas se você cadastrar, quiser dizer, olha, esse produto gasta por peça, sei lá, 3 minutos da máquina tal. Aí você vai cadastrar isso. O sistema vai poder dimensionar para você o consumo de depreciação e energia elétrica. Serve basicamente para isso, para o controle de depreciação, para uma situação onde você exija um controle um pouco mais acurado. Então, pessoal, feito essa colocação aqui, esses campos aqui você pode colocar conforme a situação. Logicamente, se eu estou aqui nesse exemplo aqui que nós estamos falando para vocês, a empresa está enviando isso para o prestador de serviço externo, uma facção. Mas ela poderia ir para uma célula de produção chamada lá como costura reta, por exemplo. Eu poderia estar mandando isso para um cargo específico chamado cortador. Poderia estar mandado para uma equipe chamado João e Maria, que é uma equipe de produção, as equipes, as chamadas células. Poderia estar transferindo isso aqui também para o setor. Se a empresa quiser ter o controle do setor, ela pode informar. Então, esses dados aqui, desses campos aqui, você forma conforme a sua situação. Você poderia, por exemplo, criar um setor aqui como facção ou costura, né? Eu posso ter um setor genérico como facção. Aí você vai saber que esse produto, quando eu registrar aqui, quando você quiser acompanhar esse lote, você vai saber que esse produto está na facção com o prestador de serviço chamado seu Judásio. Então, essas informações que você coloca conforme, e posso também direcionar isso para um determinado colaborador. Então, nós temos aqui várias opções de controle que com certeza vai aí encaixar perfeitamente na grande maioria das necessidades das empresas. Então, feito esses esclarecimentos, o próximo passo é registrar. Então, no momento que eu registrar aqui, o sistema vai baixar para mim as matérias-primas na quantidade do campo, quantidade prevista aqui, já vai retirar isso do nosso estoque. Então, vamos aqui registrar. O sistema registrou. Bem, se eu tiver um próximo lote, vamos pegar aqui o lote que deve estar em sequência 85. Vamos processar. Vou colocar entrada em produção, tipo de mão de obra, prestador de serviço. Vamos colocar do mesmo jeito aqui. Essas informações não são tão necessárias, então vamos colocar aqui, vai para o prestador chamado Adriano. Vou deixar também para baixar a matéria-prima e vamos registrar. Vamos para o lote 86. Vamos fazer a mesma coisa. Então vamos fazendo isso com cada lote à medida que esses lotes forem sendo remetidos à produção ou aos setores específicos de facção. Então vamos aqui registrar.
Então, no momento que eu vou fazendo isso, o sistema vai automaticamente baixando a matéria-prima. Vamos aqui ao próximo lote, 87. Vejam que o meu estoque ele está sendo reduzido à medida que eu vou movimentando, ele vai sendo baixado aqui as quantidades em estoque. Aqui entrada em produção. Vamos novamente aqui, setor. Prestador de serviço, vamos colocar aqui um terceiro prestador de serviço. Registrar. Deu um erro aqui, deixa eu ver que foi alguma coisa que eu deixei de colocar aqui. Bem, então pessoal, a princípio é esse o que você tem que fazer a nível de movimentação dos lotes. A partir desse momento o sistema sabe que determinados lotes estarão em determinados locais de produção, facção, setor, etc. Bem, é isso aí pessoal, até a próxima.